Ok, gravando. Então vamos lá, gravando. Você já ouviu falar sobre uma prática do ocultismo chamada abjuração? Se a sua resposta for sim ou não, boa tarde para você, meu irmão ou irmã teosofista. Boa tarde para vocês, meus irmãos e irmãs de outras ordens que também acompanham o meu canal, prestigiam o meu trabalho. Namastê, muito grato por isso. Boa tarde para vocês, meus irmãos e irmãs religiosos que acompanham o meu canal para entender os fenômenos que você vê acontecer com você na sua fé, na sua igreja, com outras pessoas. Boa tarde para você, meu irmão e irmã também que é da ciência, que vem para o meu canal porque você tenta estudar fenômenos, tenta provar que esses fenômenos existem. Eu também. Boa tarde para você, meu irmão e irmã curioso, que ainda não sabe, mas vai ser um futuro ocultista e estava procurando um material de qualidade para estudar e não encontrava, e de repente deparou com o canal da loja da Sociedade Teosófica da Liberdade, deparou com o meu canal. Sejam bem-vindos, todos vocês, para o meu canal e para o meu escritório. E meus irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, por que eu não me importo se você respondeu que sim ou que não? Se conhece a abjuração ou não? Porque se você respondeu que sim, nós vamos trocar figurinhas, pois se ambos sabemos do que se trata, significa que o assunto é do teu interesse também. E aliás, gente, vou ficar feliz, é raro eu encontrar outra pessoa que sabe o que é abjuração, que conhece essa prática ocultista. Então, de verdade, estou seguindo o roteiro, estou lendo esse roteiro que eu escrevi para deixar o vídeo mais limpo, mas se você conhece, realmente participa, comenta, que vai ser interessante essa experiência para mim. Se você respondeu que não, e assim como eu, é apaixonado por ocultismo, todos sabem que eu gosto muito, né? Um pouquinho só, né, gente? Costumo dizer. Eu trago para vocês mais um assunto novo, mais uma série de vídeos com aulas sobre esse ponto de sabedoria, esse ponto de conhecimento que vai ajudar você a ter no seu repertório essa nova prática ocultista que você não conhecia, a abjuração. A saber, gente, nós estamos no quarto ponto de sabedoria, no quarto ponto de conhecimento, né? Inclusive, eu quero que vocês tomem nota de uma coisa. O hexagrama é uma estrela de 6 pontas, né, gente? Eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos vídeos eu comecei pela ponta de baixo, né? E sempre disse para vocês sentido horário. A evolução do ser humano, o híbrido do ocultista, é sempre para frente e para cima, né? E aí eu peguei a ponta de baixo, aí eu peguei a ponta sudoeste, né? E disse para vocês que a ponta sudoeste ficava entre a ponta que estava apontando para trás e a que estava apontando para baixo aqui. Esse ponto está certo, até aí está tudo bem. O problema foi que na hora de ir para o terceiro ponto, eu falei para todos vocês que o próximo ponto estava na ponta da estrela que apontava para trás, bem como falei que fica entre ali. Gente, hexagrama, as 6 pontas, não tem ponta que aponta para trás. É uma, outra em diagonal, para cima, cadê a de trás?
Vocês não me corrigiram, hein, gente? Então, o que acontece, né? Eu cito isso, gente, uma porque eu preciso colocar essa errata em dia, né? Até para uma pessoa que tem uma percepção muito alta, não acabar percebendo que eu errei e falar, nossa, irmão Tarsis, nem você percebeu que você está falando o que aí nesses vídeos? Você entende? Então, sempre prestem atenção nesses detalhes, que às vezes tem horas que eu vou lavar a louça e esqueço de pôr o anel e venho gravar o vídeo. Ou então que eu apareço num vídeo com colar e no outro vídeo sem o colar porque eu tirei para alguma coisa e esqueci de colocar de volta, né? Para a gente poder colaborar aí com o aumento da sua percepção. Eu brinco, gente, mas é importante a gente ter consciência da nossa própria percepção. Porque isso pode acontecer. Alguém muito inteligente, alguém que tem uma percepção muito alta, fala, poxa, mas ele está ensinando tanta coisa aí e não percebeu as falhas que ele deu nos próprios vídeos, e não tem problema nenhum você falhar. O problema é não corrigir, né? Então, gente, também cito aqui, nesse caso, a irmã Aline e os meus NES, né? Lá na palestra que eu gravei na Sociedade Teosófica, inclusive eu vou deixar os links aqui para vocês verem, né? Logo na primeira, foram duas, eu falei vários nés. Para tudo que eu falava eu né, 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 né. E aí o que acontece, gente? Eu quero que vocês entendam que quando eu estava naquela palestra, era a primeira vez que eu fazia uma palestra online. E eu ainda quis ser moderno, né? Vocês sabem que eu gosto de ver as coisas na prática. Então eu falei, eu levo o que está escrito no celular, entende? Ao invés de ir com folha, coisa arcaica, no meu tempo, e faço a palestra aqui, ó, olhando no celular, olhando na câmera, super fácil na teoria, na prática, na primeira vez, gente, eu me compliquei tanto para passar aquele negócio de touchscreen, aí é tela que apaga, tela que acende, bloqueio de tela, e olhando para a câmera não tinha como parar, e aí quando dava aquela travada eu, né? E a irmã Aline falou, olha irmão, adorei sua palestra, o conteúdo é muito bom, mas você falou tanto né que perdeu minha concentração, você não entende como crítica? Não entendo, gente, sabe? E quero que vocês saibam que eu fico feliz em ser corrigido. Porque eu sei que vocês estão praticando e aumentando a percepção de vocês. E isso já falei para vocês, que é uma capacidade que entra lá no segundo degrau da escada de Jacó, no degrau psíquico. Fica a dica. Tá? E também vocês ajudam eu a ser melhor, porque foi exatamente essa atitude da irmã Aline que fez na outra palestra que eu fiz, eu já vir com as minhas folhas arcaicas, deixar o celular para lá com mais naturalidade e não falei nenhum né. Então, quando vocês perceberem essas coisas nos vídeos, fiquem à vontade para me dar um toque aí. Irmão Tarsis vai ficar feliz com a evolução de vocês. Então, gente, agora que foi esclarecido, conheçam o quarto ponto de sabedoria, o quarto ponto de conhecimento do hexagrama de Aaron. Então agora sim, gente, vamos todos comigo? Primeiro ponto, ponta de baixo. Segundo ponto, essa ponta aqui. Terceiro ponto, essa aqui. Então o quarto, de cima. Todo mundo aqui em cima, todo mundo aqui em cima. Nesse ponto de sabedoria. Corrigimos aí as pontas da nossa estrela juntos, né? O Aaron coloca nesse quarto ponto de sabedoria a seguinte dúvida: como nos proteger? Nos proteger do quê?
de tudo que foi descrito no ponto de sabedoria anterior, que inclusive os links vão estar aqui embaixo para quem não assistiu. Se permita fazer essa experiência, assista, porque aí você vai ter o conhecimento pleno, vai conseguir entender o próximo ponto de sabedoria de uma forma sem problema nenhum. Maravilha, gente? E vocês sabem que eu gosto de usar exemplos reais, né? Experiências que eu vivi. Então, eu vou relatar para vocês como eu conheci a abjuração. Primeiramente, eu confesso, gente, eu conheci a abjuração através de um jogo. Quem me conhece sabe que eu tenho o hábito de jogar RPG. Aqueles jogos esquisitos, né, que as pessoas acham estranho, que é um tabuleiro com os bonequinhos, livros com regras, fichas de personagem, as pessoas vão interpretando, um vai contando a história, os outros vão interpretando e vai jogando os dados definindo quem teve sucesso ou não. Né? Em um dos jogos que eu jogava, falavam sobre heróis, né, que inclusive eram heróis relacionados a deuses, né, que protegiam a terra, que lutavam a favor do bem, né, que lutavam a favor das coisas boas. Então, o que acontece, gente? Ali, esses heróis tinham esses poderes da abjuração. Era a primeira vez que eu tinha ouvido falar na palavra abjuração na vida. Mas, como minha irmã costuma dizer, e eu amo minha irmã e gosto muito desse jeitinho de falar dela, eu nunca ia imaginar o que estava por vir, gente. Nunca ia imaginar o que estava por vir. Falando agora por experiência própria, né? Todos sabem que a minha vida no ocultismo regular e minha vida iniciática, ela começou assim. Com 16 anos, eu entrei para uma subordem, né? O que era essa subordem? Ela era uma espécie de preparo para meninos que ainda não tinham 18 anos fazerem parte no futuro de uma ordem iniciática. Então, essa ordem iniciática em si oferecia esse espaço, né, para que esses meninos fossem treinados para com 18 poderem entrar para a ordem iniciática. E no meio do caminho, eu entrei com 16. Quando eu tinha 17, eu fui convidado ali para participar de uma outra ordem iniciática que não era essa que eu estava me preparando, sabe, como iniciado, como membro efetivo da ordem, e aceitei, né? Quero relembrar vocês que tem um vídeo aqui no canal que conta de uma vez que eu tive um problema, que foi o quê? Eu mandei fazer minha roupa, né? Mandei fazer meus paramentos e pendurei, né, no meu quarto. Estava todo orgulhoso, estava feliz, tinha menos de 18 anos, menino. Depois de ter passado várias coisas que eu não entendia, começando a estudar o ocultismo, né? Entrei para uma ordem e fiquei com orgulho, coloquei o paramento, né? E aí uma amiga da minha mãe confundiu com outra coisa e chamou a polícia. Tem isso aí nos vídeos anteriores para você ver. Olhem os temas anteriores. Bem como quero adicionar mais uma experiência sobre isso. Teve um amigo meu, o Henrique, um amigo que eu amo, é um amigo de infância, sabe? Aliás, eu conheci o Henrique quando eu estava com 15 para fazer 16. Que quando ele viu meu paramento, ele foi lá, pegou o gorro do meu balandrão, colocou na cabeça e tirou uma foto assim, falou, poxa, que legal. Fica a dica, vocês passam por isso, iniciados, passam por isso, ocultistas. Então, lógico que eu não vou citar nomes para não criar vínculos,
mas eu vou falar do que se trata essa ordem iniciática que eu participei. Ela era exatamente um grupo de cavaleiros, porque ela nasceu como um braço das igrejas, né? Que eram preparados para lidar com forças paranormais malignas. Então, lá na Idade Média, quando eles nasceram na Espanha, eles eram uma cavalaria de uma igreja. E sempre que tinha um fenômeno que todo mundo sentia medo, por exemplo, tem um lugar mal assombrado, tem uma suspeita de bruxa em tal lugar, sabe, tá acontecendo uma atrocidade ou então um fenômeno muito estranho e tá todo mundo com medo achando que é um fantasma. Eram esses cavaleiros que iam até lá para resolver. Então, consequentemente, os 13 graus que essa ordem tinha, se tratava do quê? De desenvolver faculdades cósmicas para combater o mal. Entendem? E aí eu conheci a abjuração diferente do que eu tinha visto nos cenários de fantasia. Muito diferente. Eu comecei a perceber o que era aquilo na prática, o quanto aquilo era real, sabe? Como aquilo funcionava, o tanto que precisava se estudar para se desenvolver aquilo. Então, nota, gravar um vídeo com ponto de conhecimento, com ponto de sabedoria como esse, para mim é um prazer responder. Porque me dá essa nostalgia, me traz de volta essas experiências que eu tive, bem como outras experiências maravilhosas de quando eu estava literalmente dentro das religiões, trabalhando com isso, visitando pessoas que faziam parte da mesma religião que eu, quando alguma coisa acontecia, sabe? Foi uma época bastante feliz da minha vida. Então, vai ser um material que eu vou postar com muito carinho e tentando fazer com a maior quantidade de detalhes. Infelizmente, essa ordem deixou de existir, isso de forma mundial, né? Irmão Tarsis, como é que uma ordem iniciática deixa de existir? Eu te explico. Para você que faz parte de ordem iniciática, você está mais familiarizado com o que eu vou falar, você já sabe que isso é verdade e que isso acontece. Para vocês que não são iniciados em ordens, existem algumas ordens que são muito grandes, entende? Que elas têm uma influência mundial, um alcance mundial, sabe? Adeptos em tudo quanto é canto do mundo, sabe? E isso dá para elas muito recurso, muita influência, muito poder, sabe? E nos dias de hoje, é hábito de alguma dessas ordens absorver ordens menores. Então, como é que isso funciona, irmão Tarsis? É simples, eu explico para vocês. Existem algumas ordens que são menores, né? E que exatamente por serem menores, elas vivem no anonimato. É pouca gente que conhece, sabe? É pouca gente que sabe da importância que eles têm. A gente sabe que algumas pessoas têm essa necessidade de status, de ser, de falar eu sou e me reconheçam, né? E o que acontece? Essas ordens pequenas também, às vezes passam pela questão de elas serem financiadas do bolso dos próprios membros. E eu já passei muito por isso. Sabe? Daquela experiência de você ter que financiar cada paramento que você tem, financiar cada material
que você tem de estudo, financiar às vezes coisas que a ordem precisa para estudar, algum irmão que você precisava ajudar, passei muito por isso. Sabe? E aí o que acontece? Essa ordem maior chega e fala assim, olha, vocês não querem fazer parte, mas nós somos outra ordem iniciática, não tem problema. Nós compramos, né, essa ordem iniciática de vocês e colocamos vocês na nossa de uma forma que vocês sejam inseridos. Então o que eles fazem? Eles adicionam esses graus da ordem menor nessa ordem maior. Ou então, algumas vezes, o que eles fazem? Eles deixam essa ordem menor como se ela fosse um conjunto de conhecimentos especial para algumas pessoas dessa ordem iniciática principal agora, que atingem o pré-requisito para participar. Entende? Isso hoje é muito comum. E numa dessas, os dirigentes da ordem lá na Espanha, cansados de custear as coisas do próprio bolso, de às vezes terem que se comunicar com iniciados que são de muito longe, os custos que isso tinha, sabe? Bem como a gente sabe que mesmo a internet já tendo essa existência, o advento dela está agora, é agora que ela possibilita esse formato que eu estou falando com vocês. Há poucos anos atrás isso já não era tão possível, principalmente em assuntos ocultistas. A gente sabe disso, não se podia nem tocar no assunto na rua, imagina. E essa ordem foi absorvida por uma ordem muito grande. Esses 12 graus viraram 12 graus adjacentes de uma ordem muito grande, levando consequentemente a maioria dos irmãos todos para lá, né? Eu tive o prazer de ser formado nesses 12 graus da ordem, né? Aliás, para nós que estamos lá dentro, sabemos que são 13 graus. Porque depois que você se forma nos 12, você é considerado num grauzinho acima, que é aquele que conhece todos os 12. Então, fica a dica. Ela não existe mais nesse formato, virou, infelizmente, era uma boa ordem. E lá eu conheci a abjuração. Inclusive, gente, eu quero falar para vocês no que ela se transformou, tá? O tempo foi passando e aqueles irmãos antigos que estudavam todas aquelas coisas, que de repente iam atrás de casos para resolver, que trabalhavam em conjunto com as igrejas, né? Hoje você encontra esses novos irmãos adeptos desses 12 graus dentro dessa ordem principal, e eles falam, poxa, prazer, irmão Tarsis, você foi daquela formação, né? Poxa vida, eu faço parte, estudei, ó, tô com os 13 graus aqui. Aí você fala para ele, maravilha, irmão, maravilha, eu tô com um caso aqui, ó, de... Ô, irmão, mas peraí, como assim? É, meu querido, eu tô falando, pode ser um possível fantasma. Eu tô pretendendo ir lá de noite, apagar todas as luzes, dormir lá sozinho, casa fechada, vamos ver o que dá de efeito. Quer ir comigo, irmão? Irmão, mas é que aqui o que eu aprendo fica na teoria, não vai para a prática, sabe? E notem que isso não é uma crítica, as coisas evoluem, o mundo muda. Isso é mais uma indignação pessoal minha, que eu fiz parte do formato original, sei como funcionava o formato original. Então estou compartilhando hoje esse sentimento com vocês, e por isso que não cito nomes nem de pessoas, nem de instituições, para que essas associações não sejam geradas. Se você participa de uma ordem que te fornecer esses graus, faça.
Vai ser maravilhoso para você. Se permita, conheça a abjuração, mesmo que seja na teoria. Pode ser que se você tiver dúvidas, vem aqui, comenta aqui que eu te ajudo a colocar na prática. Beleza? Maravilha, combinado? Então vamos lá. Eu aprendi muita coisa e vou compartilhar o que eu posso compartilhar. Ou seja, mesmo que existam práticas que requerem faculdades cósmicas despertas, eu quero que vocês entendam que assim, eu não consigo compartilhar tudo, ainda que eu quisesse, que eu pudesse falar algumas coisas, muita gente não seria capaz de fazer, porque não tem algumas faculdades cósmicas despertas para fazer essas coisas, né? Eu posso ensinar o que vocês conseguem fazer até o segundo degrau da escada de Jacó, ou seja, na evolução mental, na evolução psíquica, né? Pelo menos o básico. Bem como algumas coisas do terceiro degrau, do parapsíquico, que qualquer um de vocês, sejam seres humanos ou híbridos, vão ser capazes de fazer. Sabe, quem assiste os meus vídeos anteriores descobre que o quê? Que eu ensino muitos exercícios de parapsicologia que são para iniciantes, que as pessoas conseguem fazer e conseguem ter resultado, que não exigem coisas avançadas como claravidência, clareaudiência, desdobramento, e a pessoa tem um resultado e começa a despertar essas outras faculdades a partir daí. Então me proponho a continuar nesse formato, continuar ensinando essas coisas. E narrar um pouco do que acontece nesses degraus superiores. Então quando chegar um degrau superior, por exemplo, o místico, tem coisa que eu não vou poder falar, tem coisa que vocês não vão conseguir fazer, mas eu posso olhar para vocês e falar, olha, o que acontece ali naquele degrau é assim. Quando vocês despertarem as faculdades cósmicas necessárias, vai acontecer desse jeito. Então, como eu falei, esse é um ponto de sabedoria, um ponto de conhecimento que eu vou gravar com todo carinho, com o máximo de detalhes. Então, acredito que esse amor que eu tenho pela abjuração, por já ser teurgista, né, já ter essa prática cabalística de se relacionar com os anjos combinado com isso, vocês imaginam, vai fazer com que vocês tenham acesso a novos conhecimentos, a novos horizontes. Então, gente, não se esqueçam de quem não é inscrito, tá vendo meu vídeo pela primeira vez hoje, do que esse irmão tá falando, tem muito tema anterior, muito vídeo anterior para você assistir, meu irmão, bem-vindo. Se inscreve no meu canal. Para você que já acompanha meus vídeos há bastante tempo e não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal também. Preciso de você, preciso que você faça parte dessa fraternidade de verdade. Me ajuda a fazer ela crescer, a ela existir. Sabe, deem likes nos vídeos que vocês gostam. Eu passei um conteúdo que você não conhecia, te fez ter insights, sabe, deu certo, você usou para praticar na sua casa e teve resultado. Like no vídeo, comentário para mim, irmão, consegui. Irmão, tem uma coisa que está um pouco difícil, estou quase conseguindo, estou com dúvida, me ajuda, com prazer. Compartilhem, gente. Me ajudem a encontrar essas pessoas que são iguais a vocês. Inscritos de qualidade, que estudam, que praticam em casa, que têm essa sede de conhecimento. Traz para cá. Até porque nesse canal elas entram com a indicação de vocês, já falei isso, é que nem ordem iniciática. E por fim, me sigam no Instagram, Tarsis, @Nephilim, com PH e M lá no final. Aí você consegue estreitar essa relação comigo, bem como participar de algumas promoções do canal. Tanto da parceria lá que eu tenho com a editora Madras e estendi para vocês ganharem desconto, de acordo com algumas regras, quanto do presente que eu vou dar lá no final desse tema. Tá demorando para acabar o tema? Fiz esse novo experimento? Fiz. Mas em compensação tá vindo muito conteúdo e tem um presente para vocês no final dele. Maravilha? Até sair
o quarto ponto de conhecimento, o quarto ponto de sabedoria. Namastê, e não perde o próximo vídeo não.